Olá, sou Leila aqui e estou aqui para lhes contar um pouco de minha história. O objetivo desse vídeo é lhes mostrar como a força da decisão pela produtividade diminui a nossa frustração e aumenta a nossa coragem de lutar contra o medo do novo. Porque em cada ponto de virada de nossas vidas, é como se caíssemos em um abismo e, sem estar com os pés no chão, podemos aprender a voar cada vez mais alto e mais distante, na busca da satisfação e da diminuição dos conflitos nos nossos interrelacionamentos pessoais e profissionais. Meu nome é Leila, como lhes falei, nasci em Minas Gerais na década de 50, nos anos dourados, como diziam, porque houveram muitos avanços científicos, tecnológicos, muitas mudanças culturais e comportamentais. Veja, enquanto eu nascia também a primeira televisão na América Latina, a TV Tupi, aqui em São Paulo. Estava nascendo o primeiro satélite, que com ser vivo, que foi a cachorra laica, o Sputnik. E, além disso, descobriu-se a estrutura do DNA. Foi um período importante de negociações internacionais devido a guerras ideológicas, tais como a da Coreia, do Vietnã, a Revolução Cubana. No entanto, houve um grande avanço nas artes, porque criou-se a primeira Bienal aqui em São Paulo, Bienal de Artes. Além disso, estava se iniciando no início da década com Elvis Presley, o rock, e no final da década com os Beatles nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, deliciosamente, estava tendo sucesso a bossa nova, com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, entre tantos outros. Foi um período muito importante, porque, para mim, eu vivia na fazenda, os 7 primeiros anos de minha vida, e lá na roça, nós brincávamos o dia todo, andava a cavalo pelos prados, pelas montanhas, podíamos de cima da montanha olhar a pequena cidade de São Sebastião do Paraíso e, eu me perguntava, qual é o tamanho do mundo? E à noite, após o jantar, ouvíamos na rádio A Hora do Brasil, onde sabíamos de todas essas notícias que eram confirmadas e ampliadas pelo meu avô paterno, que é um grande jurista, jornalista e, sobretudo, um político ativo, que morava na cidade, para onde íamos nos finais de semana. E assim, intercalando as brincadeiras nas árvores, nas montanhas de palha de café, que era beneficiado na fazenda, junto com os filhos de colonos, eu ia compreendendo a inclusão do diferente, porque era tratado como equivalente e igual. A minha primeira virada, ponto de virada, foi quando eu tinha 7 anos, porque eu precisei de ir morar com meus avós paternos na cidade para estudar. E foi terrível a frustração de viver longe de meus pais, de meus irmãos, da fazenda, onde tinha toda uma liberdade para aquelas regras mais rígidas da tradicional família mineira, e da escola, né, onde eu estava aprendendo a escrever, basicamente com meu avô paterno, e a ler com a minha avó materna, que tinha uma grande biblioteca na casa dela e ia me dando, lia inicialmente, depois ia ensinando a ler cada novo livro que ela recebia na biblioteca dela, que era a maior biblioteca da cidade naquela época. E eu ia escrevendo, lendo e aprendendo novas histórias, e incluindo e relacionando com as histórias que eu vivera na fazenda
E agora estava vivendo no grande quintal daquela casa, onde agora eu morava, e que era um palco de um teatro de personagens, onde fazíamos literalmente teatro, eu vivendo as histórias que eu lia, assim como as histórias que víamos no cinema, que chamava Cine Recreio, e nas matinês de domingo, e formávamos assim histórias com diferentes desfechos, que eram vividas por atores, as crianças ali, meus vizinhos, e que eram oferecidas a uma plateia que pagava ingresso. Esse foi meu primeiro empreendimento, e que era patrocinado com suco e quitandas oferecidas pela minha avó materna e minha mãe. E assim eu fui aprendendo a incluir os diferentes e a usar o mundo da imaginação numa forma produtiva, real, na ação concreta, como empreendimento. O segundo ponto de virada da minha vida ocorreu quando eu terminei o magistério e quis estudar psicologia na cidade vizinha de Ribeirão Preto. E foi difícil vencer vários preconceitos, porque naquela época eu já estava pronta para casar e, ao contrário, quis estudar, o que não foi muito bem aceito, porque não era o usual. Eu estudei muito, dei aulas particulares, montei uma república e eu a administrava, que foi o meu segundo empreendimento, para onde moravam colegas lá de Paraíso e também primas que nos pagavam, e eu e minhas irmãs pudemos estudar. Na USP em Ribeirão Preto, na psicologia, eu aprendi bastante, até comecei já a especialização em psicodrama e fiz muitos estágios, mas eu queria estudar mais, eu queria me especializar e vim para São Paulo, que foi a minha terceiro ponto de virada. Em São Paulo, eu fui acolhida numa casa de amigos de São Sebastião do Paraíso, que aqui moravam, com uma mão na frente e outra mão atrás. No primeiro semestre, me preparei, prestei um concurso no estado e fui fazer residência em psicologia, no qual fiz um empreendimento lá dentro, junto com uma colega, onde montamos a psicoterapia para crianças e acompanhamento para os pais. Na época foi a logoterapia, a terapia psicomotora, em que eu fazia o curso de especialização além do psicodrama. Nessa situação, nós demos um avanço para o psicólogo, que até então só aplicava testes e fazia diagnóstico para ajudar o psiquiatra. E aí montamos e expandimos o atendimento de crianças em psicoterapia por psicólogos nos ambulatórios do estado, na cidade de São Paulo. No entanto, me incomodava muitos pais que não podiam trazer os filhos, que abandonavam o tratamento porque não tinham dinheiro para vir até os ambulatórios mais centrais. Então, eu prestei um concurso para o serviço de saúde escolar da prefeitura e comecei a atender na periferia, em escolas, para compreender a situação daquelas pessoas que não podiam vir até os ambulatórios do estado. E ali aprendi muita coisa, no formação de grupos de pais, de adolescentes, de crianças que puderam aprender bons costumes, fazer atividades esportivas e de arte, de teatro. E fui assim trabalhando e acabei desenvolvendo uma pesquisa para entender por que ainda, mesmo ali na própria comunidade, muitas mães, as que mais precisavam, não iam até os grupos da escola. E fiz essa pesquisa, obtive já alguns dados do método atual que eu utilizo, da teoria e prática de Thomas Gordon, e foi muito interessante porque nessa dissertação de mestrado eu pude ter resultados concretos
que puderam ser expandidos para mães daquela comunidade e de outras escolas onde eu pude trabalhar como psicóloga escolar. E aí eu dei a quarto ponto de virada na minha vida, que foi quando pedi demissão na prefeitura e comecei a dar aula na faculdade de psicologia da USP, da PUC, e fazer o doutorado na USP. Ali eu acabei montando a minha outro empreendimento, que foi a minha empresa que eu tenho até hoje, há anos, porque eu quis dar aula e formar psicodramatistas pedagógicos, ou seja, eu lutei muito para a inclusão do psicodrama pedagógico na Federação Brasileira de Psicodrama, porque queria que não só psicólogos e médicos aplicassem psicodrama para a população, mas que também outros profissionais pudessem aplicar nas instituições, escolas, hospitais, nas organizações, em empresas e comunidades. E assim foi. A minha escola cresceu muito, aqui em São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Mococa, Rio Claro, e formei muitos psicodramatistas que atuam no Brasil e no exterior. Esse trabalho foi complementado com o trabalho do doutorado lá na USP, sob orientação do professor Riad Simon, que foi um grande mentor que me apoiou durante toda a minha vida e que me pôde, nas pesquisas com professores, compreender como que a intervenção breve feita fora da sala de aula com o professor influenciava no clima afetivo dentro da sala de aula, de um grupo técnico de trabalho, no qual todas as crianças de 10 escolas públicas e 10 escolas privadas puderam aprender a ler e escrever 100%. Com isso, eu pude perceber que esse trabalho poderia também ser aplicado em outros líderes como professor. E comecei a fazer grupos em empresas, instituições e organizações para trabalhar com equipes e descentralização de ações. Devido à minha prática em lidar com diferentes níveis de sociabilidade e cultura, pude atender desde o chão de fábrica nas empresas até o atendimento de gestores e presidentes de empresa, nos anos 80, a partir dos anos 80. E com isso eu fui ampliando o método que articula o psicodrama com a psicanálise desenvolvido dentro do doutorado na USP. E aí eu tive um novo ponto de virada quando obtive o diagnóstico de câncer em fase terminal. Foi um baque, porque deram um prognóstico de 6 meses de vida e que dependeria da forma como o meu organismo iria reagir àqueles procedimentos invasivos. E no leito de morte, eu tomei uma decisão. Eu vou, nos próximos 6 meses de vida, honrar todos os meus compromissos. E assim eu fiz. Terminei a tese de doutoramento, eu apliquei o método inovador nela criado em clientes, pacientes, alunos, e no final de 6 meses, missão cumprida. Mais do que uma sobrevivente do câncer, eu produzi mais e melhor nesses 6 meses do que durante em toda a minha vida. E naquele momento, com todos os trabalhos encerrados, eu recomecei do zero, vivendo cada dia, cada mês, e agora, depois de 14 anos, tendo ido para a Europa, fazer o pós-doutorado em estudos culturais, o pós-doutorado na Uninove em educação, trabalhado com muitos pacientes, clientes, alunos e empreendedores,
Meu novo ponto de virada iniciou-se no ano passado, quando eu comecei a trabalhar com palestras para trazer para você e outras pessoas que querem desenvolver o sucesso, como lidar com obstáculos em qualquer fase da vida e produzir mais e melhor, não precisando de ser em 6 meses, como foi o meu caso, mas começando agora. Bom, com isso eu tenho oferecido palestras no mundo todo e entrego as chaves de ouro da produtividade na mão da plateia. Essa chave simbólica, ela agora vem em uma história muito interessante, que é a de um sábio velhinho que há muitos e muitos anos atrás, num país muito distante, conseguia descobrir o que as pessoas traziam por trás. Ele sabia, ele descobria o que as pessoas escondiam nas mãos. E ao mesmo tempo, naquela cidade, havia um menino, uma criança muito esperta, que disse para um amiguinho: eu vou lhe contar um segredo. Eu vou fazer esse mágico errar. Eu vou levar um passarinho nas mãos e vou dizer para ele: olha, mágico, o passarinho está vivo ou está morto? Se ele disser que está morto, eu solto o passarinho. E se ele disser que o passarinho está vivo, eu mato o passarinho. E lá foi a criança falar com o sábio e disse: oh, mágico, adivinha o que eu tenho nas minhas mãos? Ele disse, o sábio mágico: você, menino, tem nas suas mãos um passarinho. E o menino então disse: mas ele está vivo ou ele está morto? E ele disse, o mágico: olha, está em suas mãos. Pois é. Agora eu posso deixar em suas mãos a chave de ouro da produtividade, se você tomar a decisão de conhecê-la para usá-la. E para isso eu proponho que você assista os meus vídeos no YouTube, onde eu estou depositando aos poucos o método que eu uso nos vários estágios e nas várias etapas. Eu estou fazendo, iniciando nas quintas-feiras, que se chama Quinta Kim, os vídeos que são presenciais e que você pode estar participando também no Instagram. Então, obrigada por ter me ouvido e venha conhecer o meu trabalho, leila.kim, no YouTube, e entre na minha plataforma para assistir, caso queira, as chaves de ouro da produtividade. Muito obrigada pela sua audiência.